Não, vou passar agora. Depois da aula agora eu já vou passar ela. Agora tá gravando. Positivo. Positivo? Beleza, então, pessoal. Então, só para a gente dar sequência, então, né? Como eu já tinha dito agora há pouco, nós já trabalhamos com esses conceitos aí de eletrônica, tá? Ontem nós vimos os resistores, a gente fez uma revisão. Então, é um tema que vocês já conhecem, mas daqui a pouco a gente vai ter que usar. Lá na parte de polarização, nós vimos, então, o papel importantíssimo dos resistores. E agora a gente vai falar um pouco das fontes de alimentação para a gente ter esse conhecimento, tá? A partir da introdução feita com a fontes de alimentação e mais alguns conceitos que eu vou revisar nas próximas aulas, então a gente vai poder dar seguimento à nossa disciplina, tá? Então, assim, ó, nós temos, então, as formas de ondas que vocês podem estar vendo aqui, tá? Quando a gente trabalha com uma tensão alternada, nós sabemos que ela tem uma variação no fluxo dela 60 vezes por segundo, 50 vezes por segundo, né? Isso é chamado de frequência, que tem a unidade Hertz, tá? No Brasil é 50 vezes por segundo. Em outros países você pode estar trabalhando com ela com 60 ou até valores diferentes, tá? Mas assim, ó, quando a gente trabalha com equipamentos eletrônicos, geralmente, não é 100%, mas assim, ó, não tenho medo de arriscar 95% dos equipamentos eletrônicos que a gente usa é com tensão contínua, tá? Tensão em corrente contínua ou corrente contínua, tá? Mas nós não temos como armazenar e trabalhar com circuitos de pequeníssima baixa tensão, mas não pelo fato de ser uma baixa tensão, não é isso que interfere. O que interfere é a dinâmica de funcionamento. Quando nós estamos trabalhando com uma tensão que está com a frequência igual a zero, a gente consegue, então, trabalhar em vários componentes, né, dos circuitos com essa tensão aplicada. Coisa que a alternada não nos possibilita. Tá? Teria a necessidade de nós termos outros dispositivos, né, outros componentes eletrônicos, e isso não é interessante, digamos assim, na hora de construir, tá? Porque todos os conhecimentos já foram feitos e adquiridos ao longo desses estudos, né? E o trabalho se torna mais, digamos assim, mais acessível, mais didático, tá? Então aqui, ó, a tensão em corrente alternada ou tensão alternada, ela tem um sentido bidirecional. O que nós entendemos por bidirecional? Nós temos o sentido da nossa solenoide em dois sentidos, no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Né? A gente tem dois picos, né? Um pico máximo e um pico mínimo. Máximo e mínimo. Cada um desses picos aqui, ele acaba fazendo a variação. Tá? Que cada ciclo desses aqui, de um pico a outro, é chamado, então, de frequência. Tá? O número de vezes que isso se repete vai determinar nossa frequência. Quando a gente trabalha, então, com a ponte retificadora, ou com o circuito retificador, ou com a etapa retificadora, não importa, nós temos a necessidade, a finalidade, né, digamos assim, de transformar essa tensão em corrente alternada em tensão em corrente contínua. Tá? Só que como a gente faz isso? Quando vocês viram lá diodo, com outro professor, não foi comigo, vocês aprenderam que esse semicondutor ele tem o catodo e o anodo. Ele tem o sentido positivo e o sentido negativo. Ele é polarizado diretamente ou inversamente. A função dele nada mais é atuar como uma chave. Pode estar aberta ou pode estar fechada, de acordo com a polarização que vocês derem. Então, no caso, se vocês polarizarem diretamente, vocês vão ter, então, ele funcionando como uma chave fechada. Se vocês polarizarem o diodo inversamente, vocês vão estar funcionando ele como uma chave aberta, tá? E é isso que a gente tem que entender bem. Então, assim, ó, quando nós aplicamos um diodo retificador a uma tensão alternada, quando ele estiver no semiciclo positivo, o que vai acontecer com o diodo? Ele vai conduzir, né?
Então, vocês podem ver aqui, esse sentido aqui, tá? Quando ele for passar para o semiciclo negativo, como era lá em cima, ele vai cortar, porque ele vai polarizar inversamente o diodo. Então, ele vai ficar nessa posição. E assim sucessivamente. Então, o nome que é dado a essa situação, tá, é retificação na etapa de meia onda. Ele é um sinal unidirecional e interrompido, tá? Então, assim, ó, trabalhando com apenas um diodo, nós vamos ter, então, um sinal unidirecional interrompido. Quando nós, então, formos trabalharmos, tá, com uma etapa retificadora completa, nós temos, então, o semiciclo, tá, não interrompido. Porque o que acontece? Quando nós temos o arranjo de dois diodos, em um sentido ele vai conduzir. Quando um for cortar, o outro conduz. E quando o outro for conduzir, o outro vai cortar. E assim sucessivamente. Então, nós teremos a curva de trabalho sempre no semiciclo positivo, fazendo então com que nós tenhamos um circuito unidirecional não interrompido. Tá? Isso daí é fantástico. Aí vocês podem perguntar, tá, professor, mas espera aí, esse sentido aí, eu posso dizer que é uma tensão em corrente contínua? Não, ainda não. Ela é unidirecional, tá? Pulsante, mas ainda não é a tensão que a gente necessita trabalhar, não é a tensão não é a tensão contínua que nós precisaremos do nosso circuito, tá? Ela está num sentido só, mas ainda não é contínua. Então, assim, ó, quando nós formos trabalharmos com circuitos eletrônicos, a necessidade que nós temos de alimentar a carga é que a fonte forneça uma tensão contínua. Mas quando eu falo em contínua, eu estou falando contínua mesmo, com sinal estabilizado. Então, assim, ó, quando nós temos um sinal unidirecional pulsante, vocês podem perceber que nós temos uma distância entre um ponto e outro. A maneira que a gente faz para diminuir isso que nós chamamos de ripple é colocando um filtro capacitivo. Porque um capacitor eletrolítico, ele vai conseguir, então, diminuir a curva, tá? Ou diminuir a distância entre o pico e outro. Então, o acoplamento de um capacitor vai retardar o período do tempo de carga e descarga, fazendo com que ele se torne um sinal quase estável, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver o que era uma distância muito significativa entre um pico e outro, com o filtro capacitivo, passa a ter essa distância diminuída, fazendo com que o sinal fique cada vez mais estável, tá? Então, aqui, ó, com o filtro capacitivo, aí sim, nós temos quase uma tensão contínua, tá? Quase. Mas ainda não é. O que a gente faz, então? Nós temos as três etapas. Isso aqui tudo vocês já viram, tá? Eu estou refrisando. Nós vimos a etapa retificadora, tá? Com os nossos diodos retificadores, o nosso filtro capacitivo. Nosso filtro capacitivo vai ter a finalidade, então, de melhorar essa corrente na saída. E, por fim, nós vamos ter, então, a etapa de regulação. Tá? O que é a etapa de regulação? É a etapa que vai deixar filé esse sinal aqui. Vai deixar ele retinho. Vai deixar ele contínuo, com uma frequência igual a zero. Tá? Nem oscilando, nem pulsando, nada. Vai ficar igual a zero. Tá? Então, aqui, para chegar na etapa de regulação, nós temos então que ter em mente que existem vários componentes que podem fazer esse conjunto aí, tá? Nós temos circuitos dedicados, nós temos circuitos integrados. Qual é a diferença de um circuito integrado para o dedicado? O circuito integrado é aquele que tem um conjunto de componentes eletrônicos internamente. O componente dedicado é apenas o componente, ele pode ser extraído, feita a manutenção, trocado, substituído de maneira precisa,
tá? Nós conseguimos ir até o local e deu problema nesse diodo. Arranco ele e coloco outro. No circuito integrado, não. A gente vai ter que substituir ele inteiro, tá? Eu não consigo, em um circuito, trocar só apenas o componente que eu desejo. Então, assim, ó, antigamente, a etapa de regulação ela era feita de maneira dedicada, até porque não existiam circuitos integrados. E os melhores dispositivos para fazer isso seria a integração de um transistor, tá, com um diodo Zener. Vocês já viram como funciona o diodo Zener? Vocês têm esse conhecimento? Pessoal? Não me lembro, mas já vimos. Vai ter que relembrar. Vou botar alguma coisa. Não, ninguém? Então, assim, ó, um diodo Zener, ele polarizado diretamente, ele assume as configurações de um transistor bipolar comum. Vai ter exatamente a mesma atuação como uma chave fechada. Quando nós polarizamos ele inversamente, aí que tem a mágica. Em vez de ele cortar, ele trabalha em uma zona linear estável de amplificação, de amplificação não, de estabilização de tensão. Ele vai para a zona de corte até, sei lá, 1, 2, 3. Quando chega no 3, ele segue sempre uniforme e ele estabiliza. Tá? Então, o Zener, para fazer uma estabilização de tensão, ele é fantástico. Tá? Quando nós pegamos um transistor, então, que tem as suas características de amplificação, as suas características de estabilização, e acoplamos ele junto com o Zener, nós sabemos que a base do transistor é responsável pelo comando. Quando nós estabilizamos a tensão de base, a saída do transistor vai ter um sinal 100% estável. Vai ter uma tensão 100% contínua. Então, aqui, nesse caso, nós teremos, então, a carga alimentada com uma tensão 100% contínua. Não vai ter problema nenhum. Vocês podem perceber aqui que tem um resistor, e esse resistor tem o papel de fazer o ciclo de realimentação. Tá? Então, o coletor, que está ligado diretamente no VCC, vai ficar na entrada da base, onde o Zener vai estabilizar esse sinal. Então, por mais que varie a tensão de VCC, o Zener estabiliza na base a tensão, gradativamente de acordo com o que a fonte está nos dando. Então, fica perfeito. Tá? Isso foi muito utilizado durante muitos anos em eletrônica. Esse circuito aqui, esse esquema, era a última etapa de regulação que a gente tinha para fontes de televisores, para fontes de rádios, enfim, de equipamentos em geral. E é isso que você tem que ter muito bem claro na mente de vocês. Hoje, já perdeu essa necessidade, nós trabalhamos com circuitos integrados, mas antigamente era feito dessa maneira. Tá? Então, aqui, ó, aqui a gente pode ver um fluxograma muito bem especificado, todas as etapas de funcionamento, então, da nossa fonte. Tá? Eu sei que a gente já viu isso, eu bati bastante nessa tecla e tal, mas não adianta. O básico, a gente sempre vai ter que saber. Tá? O conhecimento primordial, ele vai ter sempre que andar junto com a gente, né? Independente. Então, aqui, ó, as etapas que a gente tem, tá? Transformação. Lembro que na última disciplina, a gente sempre trabalha com 3 etapas, né? Então, outros colegas, não, mas espera aí, a transformação também é uma etapa. Então, a partir daí, eu sigo usando esse exemplo, né, como 4 etapas, então. Nós temos a transformação, tá? Por mais que não faça parte da fonte, nós temos que transformar. Então, a tensão que vem da rede, geralmente pode ser entre 110 e 220, tá? É essa tensão. Esse transformador vai rebaixar para uma tensão específica, 9 volts, 12 volts, 24 volts. E a partir disso, eu vou ter, então, a retificação, a filtragem e a regulagem. Tá? Então, vocês podem ver que aqui em cima está mostrando muito bem como isso é feito. Tá? Tá vindo aqui a tensão, ela está sendo rebaixada, se torna unidirecional,
o filtro capacitivo diminui e a regulação deixa o sinal perfeito, filé, para a gente usar, então, no nosso componente eletrônico aí, no que a gente for usar, tá? Então, essa etapa de regulação, eu acho que é o mais importante, que a gente tem que ter isso muito bem claro, tá? A etapa de regulação, ela tem 4 pilares fundamentais. A regulação, ela pode ser fixa, pode ser ajustável, pode ser simétrica e chaveada, tá? Cada uma delas vai ter uma especificidade e a gente precisa entender e trabalhar cada uma delas. Então, assim, ó, introduzindo, então, falando sobre as regulações fixas, tá? Em série. Vocês podem ver aqui que nessa nomenclatura aqui, nesse exemplo, nós estamos trabalhando com componentes apenas dedicados. Tá? Eu não entrei em circuitos integrados ainda. Então, vocês podem ver a etapa de transformação, a etapa de retificação, a etapa de filtragem e a regulação de feito com o Zener, tá? Então, aquilo que a gente já tinha dito antes, o Zener, ele tem a finalidade de estabilizar a tensão na base do transistor, tá? Fonte, regulador, série, filé, tá? Qualquer um de vocês tem condições plenas de fazer isso aí em casa. 4 diodinho, um capacitor eletrolítico, um Zener e um transistor, tá? Isso daí, olha, safa para muita coisa, tá? Dependendo do que a gente for fazer aí, tá empenhado aí, quer alimentar um, sei lá, um rádio, alguma coisa, a gente já consegue fazer, tá? Há um tempo atrás, eu fui na casa de um amigo meu, lá... Hein, Taigo? Oi, pode falar. Esse sistema eu posso usar com aquele esquema de tu reaproveitar um transformador de micro-ondas para regular e converter para contínua? Pode usar. Tem que descobrir a potência do micro-ondas, tá? Que eles recomendam botar um regulador. Eles recomendam botar um regulador só na saída ali, né? No enrolamento secundário. Ele é um regulador específico, mas tu pode fazer com esse conjunto de peças, com Tá, mas assim, diodo, com ó, capacitor. tá, mas me diz, estragou o teu micro-ondas? Não, não, eu estava vendo uns vídeos para fazer fontes de 12 e 24 volts. Tá, não, tu quer fazer manutenção, é isso? Eu quero fazer uma fonte de 12 e 24 contínua, com transformador. Tá. Pode fazer ela até variável. A gente pode usar um LM, conforme o que tu for alimentar, tu usa ela. Existem aí uns projetinhos no YouTube que, se tu procurar, tu vai ver fonte feita com fonte de computador. Antigas, sabe? Aquelas fontes ficam bem legais. Eu vi uns alunos meus fazendo e ATX, aquelas? tem uns que trabalham numa oficina de moto e eles precisam trabalhar com uma estaçãozinha de solda, né? Então eles precisam aumentar e diminuir a potência. E eles montaram uma fonte, cara, e ficou muito bom, assim, muito bom mesmo. E foi, cara, o princípio é isso aqui. Não foge nada. Transformação, retificação, filtragem e regulação. Agora, o que que tu vai usar para fazer a regulação? Bom, aí tu vai ter que ver qual é a carga, quanto ela te exige. Qual transformador tu vai usar vai depender da carga. Então, tudo vai girar em torno da carga que tu pretende alimentar, tá? Então, no caso do micro-ondas aí, tem que ver a potência dele, tem que calcular, tem que ver o restante do circuito. Bom, na entrada eu preciso de tanto, então eu vou calcular tanto, a regulação vai ser essa, acabou. Então aqui, ó, Os projetos que eu vejo, tu não mexe no primário, só no enrolamento secundário. do transformador, Os projetos que eu vejo no YouTube, tu só altera o enrolamento secundário ali. não, sim, porque é a partir dali que tu vai pegar a tensão que está sendo rebaixada, né? Sim, sim. Não tem porque tu mexer no primário, né? O primário que vem da fonte, né? O que vem da casa. Sim, sim. Eu vi também fazerem, um outro aluno meu fez, eu não sei o que ele queria fazer, ele queria recarregar a bateria de moto. Ele fez. E se saiu muito bem, conseguiu carregar. Então, eu estava no caso lá na casa de um primo meu, no Estela Maris, lá, e lá não tem luz. E ele estava montando um galpão lá e não sei o que e tal. Ele estava com gerador. Aí ele queria ligar um rádio. Só que o rádio, a fonte foi pro pau.
E aí eu tinha uns componentes desses aqui que eu dava aula e tal, comecei a medir e tal, fiz uma fonte separada à parte, coloquei no pronto-board e, cara, funcionou o rádio a manhã toda. Né? Foi, a gente fez um quebra-galho ali, até para testar mesmo, porque às vezes o cara tá muito tempo sem montar, né? Eu montei e funcionou. O problema é chegar aos 40 amperes, né? Isso daí, os 40 amperes, por exemplo, no caso, a gente vai estar trabalhando com LM, tá? Para poder. Só que o LM, ele é um componente robusto que aguenta uma oscilação maior de carga. Então, não ultrapassando, colocando um resistor, fazendo o elo de realimentação, ele não vai deixar passar. Isso que é importante. Esse elo aqui que vocês estão vendo, esse resistor R1, dependendo da etapa da fonte que vocês forem trabalhar, deu mouse. Esse resistor aqui, ele é o que vai dar todo o ajuste, a estabilização, para na última etapa, então, ele funcionar da melhor maneira possível. O mouse parou aqui. Então, buenas, pessoal, vamos adiante aí. Falamos, então, do regulador série com componentes dedicados. Aqui, nesse caso, então, a gente já entra no nosso primeiro circuito integrado, nosso primeiro CI. Nesse caso aí, a gente está trabalhando com a família 78, tá? Eu já falei. A família 78, ele tem vários números de saída. Esses dois últimos algarismos, eles são responsáveis pela... Então, assim, ó, 7805, ele vai trabalhar, então, com 0,5 na saída, tá? Ele tem um valor de máximo e mínimo que ele pode ser trabalhado, só que a gente sempre tem que respeitar uma regra fundamental. Ele vai trabalhar no máximo com 1 ampere. A gente não pode trabalhar com mais que 1 ampere com ele, tá? E 1 ampere, vocês vão ver que é muita coisa, tá? Não pense que, pô, 1 ampere é muita coisa, tá? Esses componentes eletrônicos que a gente usa aí, essas televisores, enfim, essas fontes, elas todas trabalham com essa corrente aí, tá? Então, aqui, ó, a tabela da família 78, vocês podem procurar depois na internet o datasheet, eu já expliquei para vocês o que é o datasheet, né? Ele é o catálogo. Todo componente eletrônico que existe tem um datasheet, vocês podem procurar e vocês vão saber tudo, né, referente dimensões, tensões de correntes máximas e mínimas, aplicações, tudo que vocês precisam saber vai estar sempre no datasheet. Nesse caso, nós temos uma tabela que vai dar as indicações dos modelos em relação à tensão de entrada e tensão de saída, tá? Então aqui, ó, o 7805, ele vai ter um VIN mínimo 7 volts. No mínimo, tu vai entrar com 7 volts nele. E no máximo, tu vai entrar com 10, tá? Isso ele vai converter para 5. Só que o porquê? Pô, mas se eu estou entrando com 7, eu vou ficar com 5, eu vou ter que entrar 10 para ter 5. Não é isso. É que ele precisa ter mais ou menos uma folga de 2 volts para poder largar os 5 volts na saída. Porque lembrem que a função da etapa de regulação é deixar o sinal filé, deixar o sinal perfeito, contínuo. Então, a gente tem essa necessidade de poder. Ele vai perder 2 volts, vai perder, vai dissipar uma parte em calor, vai dissipar, mas vai me deixar os 5 volts perfeito para uso. Essa é a finalidade. A gente tem esse mesmo modelo para 7808, 7810, 7812, 1524. Todos seguindo sempre a mesma lógica. 2 volts a mais, 2 volts a menos. É isso que a gente precisa, sempre respeitando a corrente de 1 ampere. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente aí, pessoal. Esse aqui, então, é o encapsulamento. Tá? Ele tem 3 terminais, VIN, ground e Vout. Tá? VIN, tensão de entrada, ground ou GND é terra, e o Vout é a saída do nosso componente. Tá? Vocês podem ver ali a nomenclatura que é utilizada, que é empregada na... E da mesma maneira que a gente tem a família 78, né, que é uma tensão positiva na saída, nós temos também a família 79. Tá? Se na família 78 o sinal de saída ele é positivo, na família 79, então, o sinal vai ser negativo. Então, assim, ó, o que a gente tem que colocar em mente aí? Eu vou sempre trabalhar só com tensão positiva? Depende.
Depende do que eu vou usar. Então, a gente tem em mente que a tensão ela pode ser positiva e negativa, é muito importante. Como eu já usei esse exemplo antes, em outras aulas. Um motor, ele pode girar num sentido, ele pode girar em outro. O que vai nos especificar a tensão que vai girar para um lado e para o outro vai ser o tipo de tensão que a gente tem. Pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser uma alteração de sinal. Antigamente, não se tinha muito recurso. Então, a maneira que a gente utilizava para fazer isso era aplicando um sinal positivo de um lado e um sinal negativo do outro. E a gente ia poder ter o controle para poder jogar de um lado para o outro, tá? Então, aqui, falamos da família 78, o sinal positivo. Na família 79, a gente segue com a mesma lógica. Mesma lógica. Só que aqui, nós temos, então, o encapsulamento é diferente. Lembrem que lá no 78, nós tínhamos o ground GND no terminal do meio. Agora, a entrada vai ser no meio. E o Vout, a saída, vai ser no terminal 3. Tá? Isso aqui muda. Então, a gente tem que estar sempre de olho na hora que for montar, para não montar da mesma maneira que o 78 e acabar queimando esse componente, porque ele é muito sensível. Tá? Chegando, então, para mim, um projeto que é sensacional, é um projeto que até hoje é muito útil, ele é show de bola, eu sou fã, tá? Que é uma fonte variável usando um circuito integrado com LM317, tá? O que o LM317 difere dos outros? Ele dá a possibilidade da variação da tensão de saída. Então, nós temos aqui, tá, uma tensão mínima de saída de 1,2 volts de entrada e a saída 35. Então, eu vou entrar no máximo com 40 nele e na saída eu vou ter no máximo 35. Ele perde 35 nesse processo. Mas eu tenho a tensão de acordo com a minha necessidade. Eu posso deixar essa fonte sempre pronta. Ah, quero testar uma TV. Estou com a fonte pronta. Quero testar um rádio. Quero testar um notebook. Quero testar uma fonte celular. Quero testar um micro-ondas, uma torradeira. Não importa. Ele vai estar sempre ali prontinho para a gente usar, testar. Numa oficina é sensacional. O pessoal que trabalhava com eletrônica, eu conheço algumas pessoas que trabalhavam, que tinham oficina e, né, ganharam dinheiro com isso. E só um minuto, pessoal. E o que acontece? Esse pessoal que trabalhava muito com eletrônica, que ganharam muita grana, que fizeram muita coisa, eles usavam muito a fonte de bancada com LM317. Era a fonte filé. O que é importante a gente saber aqui, tá? Por experiência própria? Os 35 de saída, talvez vocês não tenham, porque esse componente aquece muito. Se vocês quiserem usar a expressão máxima dele, eu sugiro que vocês coloquem um dissipador de calor, porque assim, a seco, não. Trabalhem lá pela faixa de 30, no máximo, e vocês vão ter excelentes resultados, tá? Ele vai ter um potenciômetro, vai fazer um ajuste fino, que vai determinar, então, a nossa tensão, e um resistor que faz o elo de realimentação entre o ajuste e o Vout, tá? Isso vai fazer aquele mesmo princípio do elo de realimentação que vai deixar a variação de acordo com a tensão de VCC, tá? Vocês tendo esses conceitos aqui bem específicos, vocês vão conseguir resolver muita coisa. Reparem que nesse projeto aqui, nós temos apenas um diodo, tá? Então, isso significa que ele é tão porrada que ele, com apenas um diodo, ele consegue fazer toda a estabilização do sinal na saída, tá? Então, Então, oi, pode falar. qual é a tensão de entrada ali considerada? 40? Vocês podem ter até 40, tá? Não precisa ter os 40. Até 40. Até 40. Alternada?
É isso? Não, até 40 depois que passou pelo filtro, pela etapa retificadora e pelo filtro capacitivo. Tá, contínua? Contínuo. Ela não contínua, né? Ela vai estar unidirecional pulsante com ajuste de Ripple. Entendeu? Ela não vai estar contínua. Contínua ela vai sair. Ela vai estar quase contínua. Quase, quase. Aí ela entra no LM e sai estabilizada. E como seria essa geração desses até 40 não estabilizada? Vai ter o teu transformador. Na saída do teu transformador, tu vai... Tá? Hã? Na saída do teu transformador é o que vai determinar. Vamos supor que lá do transformador seja 24, seja 40 e poucos. Aí, bom, aí tu vai colocar a tensão de saída que tu tem no teu trafo. Tem transformador que tem ajuste, ó, 24 e 24. Se tu juntar os dois, vai ter 48, entendeu? Se tu tem que é 12 e 12, tu vai ter 24. Bom, eu vou entrar com 24 volts aqui. Esses 24 volts Tá. eu vou ajustar de acordo com a faixa. Ele trabalha de 1,2 até 35, entendeu? É isso que a gente tem que ter bem especificado aí, tá? Sensacional. Esse projeto aqui, eu fiz uns vídeos onde eu mostrei para outra turma ele funcionando. Depois eu vou fazer uns para vocês também e vou mandar. Olha o encapsulamento. O ajuste, onde vai ser ligado o potenciômetro, vai ser no pino 1. A entrada, no pino 3. E a saída vai ser no pino 2. Tá? No meio sai. Sensacional. Depois procure na internet aí o datasheet do LM317. Vocês vão ver que esse componente aí é muito bom. Bom, muito pouco usado nas nossas residências, mas na indústria nós temos uma maior utilização. Hoje já nem tanto, mas são as fontes simétricas. Essas fontes, elas são a junção de uma família 78 com uma família 79. Simplesmente, nós vamos ter na saída uma tensão positiva e uma tensão de mesmo valor negativa. Ponto. Não difere nada. Tá? Vai ser um 78 ligado diretamente no 79. É isso aí que você tem que ter a maior tranquilidade na hora que for montar. Horas o motor vai para um lado, horas o motor vai para o outro. Horas a esteira, o elevador sobe, horas o elevador desce. Vai ser para alimentar esse tipo de carga, tá? Então, vocês podem ver aqui a ligação dos pinos, tá? Certinho, tudo ok. Isso aqui, para mim, é o filé. É o que... Eu vou dizer assim, para a indústria, quando a gente for trabalhar com a família 78, 79, o que a gente vai ter como maior aplicação para esse tipo de circuito, digamos assim. Tá? Bom, falamos então das fontes, falamos, né, dos sistemas mais antigos, e hoje, na atualidade, nós temos a vanguarda. Tá? Nós temos a fonte chaveada. Essa fonte, hoje, é disparado a mais utilizada. Essa fonte, ela tem algumas características muito específicas, tá? Primeiro, ela tem uma robustez muito menor do que as fontes tradicionais. Ela tem uma perda muito menor em relação às fontes tradicionais. O porquê disso tudo? O que possibilita isso? Existe uma coisa chamada transformador com núcleo de ferrite. O material do núcleo de ferrite ele tem uma perda muito menor e propriedades condutivas muito maiores do que o transformador tradicional de núcleo de ferro. Então, assim, ó, nós temos o elo de realimentação que faz o chopper, que é a etapa de regulação da tensão instantânea. Então, conforme a carga está exigindo uma tensão maior, consequentemente, essa fonte ela vai trazer uma tensão maior. Vocês podem reparar, tá, que a gente tem aqui, ó, a mesma etapa retificadora, a mesma filtragem, e aqui na etapa de regulação, ela volta para o trafo de núcleo de ferrite e volta para a etapa de regulação. Então, a gente aqui alimenta o transformador. Deixa o sinal estável na entrada do transformador. E ele vai levar até a última etapa e vai voltar para poder estabilizar. Então, isso é o que faz toda a diferença. Vocês podem ver que essas fontes hoje das nossas televisões, né, dos nossos televisores, antes era uma fonte gigante.
Hoje ela está atrás de uma TV de LED que nem pesa. Quem possibilita isso é o transformador por núcleo de ferrite, é a fonte chaveada. Tá? Essa fonte aí é o que há de mais moderno. Vocês podem ver, pô, mas por que antigamente a fonte tinha que ser do tamanho de um gigante? E agora a TV nem pesa, é uma fonte que parece, a TV parece até um papel. Porque a tecnologia mudou. Os componentes são menores, têm capacidades condutivas muito melhores, e é isso que difere, tá? O que eu posso falar também? Vocês podem ver que hoje os nossos notebooks, pensem lá, alguns anos atrás, como que era a fonte de um computador, de um desktop. Era gigante, era pesada, era robusta. Hoje, olhem a fonte aí do nosso notebook. O notebook também está trabalhando em corrente contínua. Pô, então ela vem da tensão da rede, passa para aquele quadradinho que nem pesa, e tem uma excelente qualidade. É através da fonte chaveada. Tá? Então é o que há de melhor. Então, assim, ó, é aquilo que eu já falei, esse cara aqui, vocês podem estar olhando nas imagens, ele parece ser grande, mas é minúsculo, tá? Cabe nos dedos. E ele tem uma alta condutividade e uma baixíssima quantidade de perdas, tá? Então é um componente assim, ó, sensacional. Maiores níveis de indutância, benefícios, redução das dimensões do componente. Então, é isso daí. Então, pessoal, na aula de hoje a gente foi uma revisão geral de fontes. A gente falou da etapa da filtragem e da regulação. Na regulação, a gente viu os componentes dedicados, transistor e Zener. Vimos também nos circuitos integrados a família 78, a família 79, as fontes simétricas, as chaves variadas, né, chaveadas, agora que a gente viu com o núcleo de ferrite, e o LM317, tá? Então, eu acho que para hoje, então, tá mais que bom, tá?